que estão aqui e bem-vindos, irmãos que estão em casa. Graças ao Senhor, né? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da fé. Vamos ler então Romanos, capítulo 5, versículos de 1 e 2. Vamos ler juntos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor, por intermédio de quem obtivemos a esta graça, na qual estamos firmes. Oriemo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, a fé é um assunto muito importante, né? Eu queria começar dizendo assim, né, que quando você vai fazer uma construção, uma edificação, um prédio, uma casa, você tem elementos estruturais daquilo que você vai fazer, né? Esses elementos estruturais, eles nada mais são do que aquilo que é essencial numa construção. Se você vai construir uma casa, se você vai construir um edifício, tem algumas coisas que são essenciais, que você precisa fazer e você não pode mexer. Outras coisas, você até pode mexer, pode fazer de uma forma, de um jeito ou de outro jeito. Por exemplo, você vai fazer uma construção, você primeiro precisa de um bom alicerce, né? Depois do alicerce, você precisa fazer aquelas vigas, aqueles esqueletos, né? A gente vê um prédio, às vezes, vê só o esqueleto. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: isso, na verdade, chama-se estrutura, ou elementos estruturais de uma construção. Você tem a infraestrutura, que é o alicerce, infraestrutura, que é o alicerce, que fica embaixo da terra, e você tem a superestrutura, que é aquilo que fica da terra para cima. Mas não tem nada a ver com acabamento, parede, nada disso. São aquelas colunas, aquelas vigas de sustentação que você faz, depois você vai preenchendo a construção com paredes e telhado, e até que chega na parte de acabamento, piso, etc. e tal. Quando você vai reformar uma casa, você tem algumas coisas que você pode mexer, né? Você quer, por exemplo, tirar uma parede. Você pode. Você quer trocar o piso. Você pode, o azulejo, torneira, pintura, uma série de coisas. Mas você não pode mexer na estrutura da casa. Por exemplo, você não pode roubar uma viga, a não ser que você chame um engenheiro, uma pessoa entendida, que ele possa fazer uma sustentação de uma outra forma. Tá? Estou dizendo isso para mostrar para a gente o seguinte, irmãos, que a vida da igreja, ela é como um prédio, ela é como uma edificação, uma construção. Ela tem os elementos estruturais que você não pode mexer. Ela tem o alicerce e ela também tem as suas colunas que dão sustentação, né? Então, por exemplo, vamos falar assim, nós podemos decidir do jeito que nós vamos arrumar as cadeiras do local de reunião, pode fazer em círculo, pode fazer quadrado, pode fazer em forma de palestra. Você pode também decidir se a reunião vai ser de manhã, se vai ser à noite, se vai ser na segunda, se vai ser na sexta, entendeu? Isso não tem problema você mexer, mas tem alguns elementos que fazem parte da estrutura da vida da igreja que você não pode mexer. E um desses elementos é a fé, entendeu? Estou dizendo isso para dizer que a fé faz parte dos elementos estruturais da vida da igreja. Esse assunto é um assunto que o irmão Pedro tem falado bastante ultimamente, inclusive na live que ele fez ontem, o título era a estrutura da vida da igreja. Fé, amor e esperança. São três pilares que nós temos na vida da igreja que são imexíveis. O primeiro deles é a fé, o outro é o amor. E esse amor, irmãos, não é o meu amor, nem o seu amor, não é o amor humano, mas é o amor de Deus. É aquele amor doador, é aquele amor sacrificial, é o amor de uma mãe para um filho. É um amor que você ama espontaneamente. Por exemplo, a mãe não precisa se esforçar para amar o filho.
ela ama naturalmente. Ninguém precisa dizer para uma mãe, você precisa amar seu filho. Aquilo brota naturalmente, desde quando ela engravida, desde quando ela concebe, aqui ela passa a ter um amor por aquele ser e até depois que ele cresce, vai embora de casa e ela nunca deixa de amar. Então, esse é um amor espontâneo, um amor natural e é um amor doador. Não é assim? As mães e os pais, né? Principalmente as mães que têm aquela ligação umbilical com o filho, elas amam e elas se doam. Se está cansada, se está doente, mesmo assim, se precisa de um cuidado, ela não mede esforços. Então, esse amor que faz parte de um dos elementos estruturais da vida da igreja, também é um amor que vem de Deus. E o outro é a esperança. Que esperança é essa? É a esperança, por um lado, da volta do Senhor. Mas, por outro lado, é a esperança de que o Senhor vai terminar a boa obra que Ele começou em cada um de nós. Então, a nossa vida da igreja, ela está estruturada em cima desses três elementos: fé, esperança e amor. Né? Por exemplo, eu quero pedir para o Kleber colocar umas fotos aqui que eu separei, só para a gente entender bem essa questão de estrutura. Né? Por exemplo, pode ir passando. Essas fotos aqui são da construção do auditório, lá da estância, que todo mundo conhece, quem já foi conhecido na sequência. Então, por exemplo, essa, tá vendo? Ó, isso aqui, o que é? Volta, a outra. Isso. O que é isso aqui? É a infraestrutura. É o que está do chão para baixo. Você não vê, concorda? Aquele alicerce você não vê. E dependendo do tamanho da construção, o alicerce tem que ser profundo, de uma profundidade muito grande. As colunas, elas têm que ser bem de uma dimensão grande. Você lança o concreto ali para poder dar a sustentação do que está para cima. Então, essa é a infraestrutura. Tá? Agora, tem a superestrutura. Vai passando as fotos. Aqui ainda é a infraestrutura. Aqui já começa a superestrutura. É o que está da terra para cima. São as colunas, entendeu? Pode passar. Próximo. Isso. Vai passando. Ó, lembra aquelas colunas que eu entrava no auditório? Isso tudo está dando sustentação para aquele auditório. Vai passando. Pode passar. Vai indo até o fim essas fotos. Mais uma. Aí. Chegou no prédio acabado. Mas para você chegar nesse ponto aqui, você precisou do alicerce, você precisou das colunas, das vigas. Tudo isso, irmãos, dá sustentação. Se um dia os irmãos quiserem mudar nesse prédio as cadeiras, eles podem mudar. Se quiser mudar o piso, não tem problema. Se quiser mudar a decoração, não tem problema. Então, a vida da igreja é como um prédio. Ela tem elementos de decoração, tem ou não tem? Né? Por exemplo, local de reunião, né? A Solange chegou aqui na primeira reunião após, nessa nova fase, ela falou, nossa, como o local de reunião está bonito. Né? Como se ela nunca tivesse vindo aqui, né? Por quê? Porque fazia tempo que não vinha. E então, essas coisas a gente pode mudar, como a gente já mudou. Isso não faz parte da estrutura. Agora, por exemplo, as colunas, você não pode tirar. O alicerce você não pode tirar, porque senão a estrutura cai. Da mesma forma, na vida da igreja, tem algumas coisas que são imexíveis. E uma delas é a fé. Entendeu? Bom, nós vamos falar a respeito da fé. O que é a fé? Né? A fé nada mais é do que Cristo. A fé é uma pessoa. Entendeu? A fé é uma pessoa, a fé é Cristo. Cristo, na verdade, ele é a gente gosta de dizer assim, ele é o conteúdo de todo o plano de Deus. Tudo que Deus planejou para poder salvar o homem. E outra coisa, irmãos, o plano de Deus está voltado para o homem. Tá? Tudo que Deus planejou tem o homem como alvo. Eu e você somos o alvo, o centro do plano de Deus. Tá? Tudo que Deus planejou para poder alcançar a mim e você, para poder nos salvar, está concentrado em Cristo. Por isso que nós falamos que Cristo,
ele é o conteúdo da economia, o conteúdo do plano de Deus. Entendeu? Se você tirar Cristo, todo o plano de Deus acaba. Todo o plano de Deus desaba. Porque tudo que Deus planejou fazer para o homem, Deus faz em Cristo. Cristo é esse ponto de ligação, esse ponto de conexão entre o homem e Deus. Às vezes as pessoas falam assim, toda religião leva a Deus. Não é verdade. Não é a religião que leva a Deus, é Cristo. Só há um mediador entre Deus e o homem. É Jesus Cristo, homem. Então, a fé nada mais é do que essa pessoa, nada mais é do que o próprio Cristo, né? Por isso que nesses versículos que a gente leu, vamos voltar de novo, em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Você sabe que quando Deus criou o homem ele estava conectado com Deus no jardim do Éden. Lembra disso? Antes da queda, antes de Gênesis 3, Adão e Eva estavam conectados com Deus. Todo dia Deus passava por ali e conversava com eles. Havia uma conexão. Ainda que do Criador para a criatura, mas havia uma conexão do homem para com Deus. Depois da queda, a partir de Gênesis 3, o que aconteceu? O homem e toda a criação perdeu a sua conexão com Deus. O homem ficou desconectado. E aí, irmãos, como é que acontece a reconexão? Deus quer conectar de novo, reconectar esse homem consigo mesmo. Como é que ele faz isso? Por meio da fé. Por meio de Cristo. Cristo é esse conector universal que conecta todas as pessoas com Deus e também, ao conectar o homem com Deus, ele conecta a criação com o seu Criador. Entendeu, irmãos? Então, a fé é um elemento estrutural, um elemento essencial da vida da igreja. Por isso que aqui fala assim, ó, justificados, pois, mediante a fé. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, em Gênesis 3, ele se tornou injusto. E você sabe que um pecador injusto não pode ter acesso a Deus. Ele não pode se conectar com Deus novamente. Ele precisa ser justificado, porque Deus não pode receber nada que não seja justo. Então, como é que Deus justificou esse homem? Aqui fala, justificado, pois, mediante a fé. Continuando, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse nosso Senhor Jesus Cristo é o conector do homem com Deus. Aí, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Olha só, presta atenção. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Jesus, a fé e a fé é Cristo, é que nos dá acesso a Deus. Essa porta de acesso a Deus. Entendeu? Por exemplo, às vezes você vai em algum lugar que você não conhece, a pessoa está te guiando, né, te orientando, ela não fala assim para você, o acesso é por aqui, não é? É por aqui, não é? Então, Cristo, a fé, é essa porta de acesso para nos conectar com Deus. Só que não é só você se conectar com Deus, mas é você se conectar e nunca mais se desconectar. É igual o celular, né? Você conecta com a internet e você não quer desconectar mais. Não é assim? Né? Claro, às vezes a gente desconecta, acaba a bateria, etc. Mas vamos usar como exemplo. O celular, uma vez conectado na internet, se você tem uma rede de Wi-Fi, ele está conectado. Se você sai de casa, ele entra com 4G. Não é assim? E ele fica 24 horas por dia e os 365 dias do ano conectado. O nosso celular fica mais conectado na internet do que nós conectados com Deus. Entendeu? Então, na verdade, irmãos, essa fé, essa porta de acesso que nos dá acesso a Deus, é para nós entrarmos, para fazer a primeira conexão e para nós continuarmos conectados doravante. Por isso que ele fala assim, ó, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça
O que é essa graça? Na verdade, a fé nos dá acesso a esta graça. Graça é tudo que Deus fez por nós em Cristo, gratuitamente. Deus não cobrou nenhum preço. Aliás, irmãos, Deus é o doador universal. Por exemplo, Ele não cobra o ar que você respira. Cobra. Ele não cobra a água que você bebe. Claro que o fornecedor de água cobra a água, mas entende o que eu quero dizer? A água, Deus criou os rios, os mares, a chuva, etc. Não cobrou nada. Ele não cobra o sol que te dá energia para você viver e assim por diante, não é verdade? Então, Deus é esse doador universal. Da mesma forma, Deus não quer apenas dar os elementos necessários para a gente poder viver fisicamente, mas Ele quer se dar, Ele quer se doar, Ele quer dar Ele mesmo. Por isso que fala que pela fé nós temos acesso a esta graça, a qual estáis firmes. Ou seja, a expectativa de Deus é que você entre pela porta da fé, que você tenha acesso a essa graça e você se firme naquilo. Você fique firme naquilo para continuamente você desfrutar. Então a fé não é apenas para a sua conversão, não é apenas para o seu crer inicial, mas a fé para o seu viver. Entendeu? Tanto é que tem vários versículos que falam que nós vivemos pela fé. Entendeu? Vamos ler alguns versículos aqui. Então, 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18. Como falei? Amém? Outra coisa que eu quero dizer, irmãos. Deus vive numa dimensão, nós vivemos em outra. Não é? A nossa dimensão é a dimensão das coisas que se vê, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporais, são desta dimensão. As que se não vê são eternas, são da dimensão de Deus. Então Deus vive numa dimensão onde as coisas são eternas. Nós vivemos numa dimensão onde tudo é temporal e limitado. Para nós contatarmos as coisas da nossa dimensão, Deus nos deu 5 sentidos, não é? O tato, para você sentir as coisas. O paladar, não é? Para você ter o paladar das coisas. O olfato, para você sentir o cheiro. A visão, para você ver. E a audição, para você ouvir. Com esses 5 sentidos, você contata esse mundo da nossa dimensão, não é? Como é que nós contatamos o mundo da dimensão de Deus? Deus vive noutra dimensão, pela fé. A fé é o portal, é o passaporte, por isso que eu pus nessa mensagem o título, a fé, passaporte para a dimensão de Deus. A fé é o ticket para você poder acessar a dimensão de Deus. E não é só acessar a dimensão de Deus, vai lá dar uma espiadinha e volta. É para você acessar a dimensão de Deus e desfrutar de tudo que tem na dimensão de Deus para você. Entendeu, irmãos? Então, nós precisamos ter essa consciência, né? Por isso que esse versículo que a gente acabou de ler, que é 2 Coríntios 4:18, ele fala assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Como que você consegue atentar, prestar atenção em algo que você não vê? Pela fé. Entendeu? Depois, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé, e não... Quer dizer, uma vez que você se conecta a Deus, você se conecta à dimensão de Deus, o que você deve fazer? Você deve passar a andar por fé. A fé não é só para você se conectar, mas é para você andar. Por isso que aqui fala, andamos. Andar está relacionado ao seu viver, ao seu dia a dia, o que você faz. Entendeu? Então, a fé também é algo para nos mover, para nos levar a se locomover. Não é algo só de um momento, de um episódio. Entendeu?
mais nós precisamos aprender a andar por fé. Não é? Se você se conectou com Deus, Deus não quer que você se desconecte. Não pode ficar, né? Conecta, desconecta. Não, a gente tem que se conectar e ficar o máximo de tempo possível conectado com Deus para a gente poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, né? E outro versículo, Gálatas 2:20. Paulo fala. Hã? Isso. Logo. Amém? Amém? Olha só que interessante. Paulo fala, o apóstolo Paulo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tem, ou seja, ele tem o viver, ele continua tendo, ele continua vivendo. Entendeu? Ele não se tornou um extraterrestre, ele continua vivendo. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Então nós precisamos aprender a viver pela fé. Entendeu? Bom, põe agora aquelas figuras do caminhão. Caminhão da fé. Olha lá. Bom, irmãos, deixa aí. Se eu vivo pela fé, se a fé é o passaporte para a dimensão de Deus, se a fé é a porta de acesso que me leva a Deus, onde é que está a fé? Eu quero a fé. Se você está falando que a fé me faz contatar a dimensão que Deus vive, desfrutar de tudo que tem naquela dimensão, imagina, a dimensão de Deus não tem tempo, não tem espaço, né? Não tem nada, não tem essas preocupações que a gente tem aqui, não é? Não é? Relógio, a dimensão de Deus não tem relógio. A gente vive olhando para o relógio, vive. Né? Na dimensão de Deus não tem nada disso. Então, se a fé é a porta de acesso, eu quero saber onde é que está essa fé que eu quero. De onde vem a fé? Onde que eu acho a fé? Qual é o versículo? Qual é o versículo que confirma isso? Romanos 10:17. Olha lá, abre sua Bíblia aí. 10:17. Leia. Amém? Olha, aqui no original grego, fala assim, ó, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir. Presta atenção. Primeira palavra importante aqui, ouvir. Ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Cristo. Então, presta atenção. A palavra de Cristo é o veículo que traz a fé até mim. Entendeu? A fé vem pelo ouvir. Essa fé aqui é a fé subjetiva. Nós estamos falando da sua fé. Você sabe que existe a fé objetiva e a fé subjetiva. A fé objetiva é Cristo. Cristo existe independentemente de você crer nele ou não. Entendeu? Mas essa fé objetiva, que é Cristo, precisa se tornar a sua fé. Paulo não falou assim, o evangelho de Cristo, depois ele falou o meu evangelho. O evangelho precisa se tornar o seu evangelho. A fé precisa se tornar a sua fé. Então, como é que essa fé aqui, objetiva, se torna minha fé subjetiva? É por meio de ouvir a palavra. Então, a palavra é o veículo, é o canal de comunicação, de transmissão da fé para dentro de mim. Só que eu preciso ouvir. Se o caminhão da fé chegar na porta da minha casa e o portão estiver fechado e ele bater em mim, ele vai embora. Você vai ficar sem a mercadoria. A gente não compra mercadoria na internet, principalmente ultimamente. Às vezes, a pessoa vai na tua casa entregar uma mercadoria, você não está lá, ela deixa na casa do vizinho. Não é, Pedro? Não é? Aí o vizinho vai lá, te chama, fala, quero aqui, você não estava aqui. Você pega
Tá? Mas será que com a fé é possível? A palavra vem e o seu ouvido está fechado, mas o seu vizinho ouve. Aí ele vai falar, ó, o caminhão da fé dele, mas você estava ouvindo, você não foi na reunião, então agora eu tenho que trazer a fé para você. Não é assim, entendeu? Então, é muito importante nós ouvirmos a palavra de Deus com atenção. A gente prestar atenção quando alguém está pregando a palavra de Deus. Porque isso gera fé, gera a minha fé. A minha fé, na verdade, é uma reação àquela pregação. Um dia alguém pregou a palavra para você. Um dia alguém convidou você para vir na reunião. Alguém falou alguma coisa de Cristo para você. Você podia ouvir ou não ouvir. Você podia ouvir e não reagir. Mas você ouviu e reagiu. Por exemplo, a Bíblia fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão precisou crer. Não é? Né? Você vai falar, mas Abraão teve que crer? Teve. Se Abraão teve que crer, você também precisa ser crer. Para que aquilo seja, para que você seja justificado, para que aquilo seja atribuído a você como justiça, você precisa crer. E crer, o que é crer? O que é crer? Receber. Receber. Onde que está um versículo que prova que crer é receber? Abre sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 12. João, Evangelho de João, 1, 12. Aqui, ó, o versículo está aqui, ó. Vamos ler. Mas olha só. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem o seu nome, entendeu? Então aqui existe um trocadilho entre crer e receber. Crer, na verdade, é receber. Entendeu? Então, quando a palavra de Deus chega até você, quando você crê nessa palavra, você está recebendo a palavra de Deus de você e aquilo gerou fé dentro de você. Amém? Entendeu, irmãos? Então, olha o caminhãozinho aqui. Volta o caminhão. Olha lá. Olha lá. Ó, então, a fé está aqui e existe um meio de transporte. Esse aqui é você. Ali é a fé é Cristo, tá? Existe um meio de transporte da fé para dentro de você, para se tornar a sua fé subjetiva. Esse meio de transporte é a palavra, mas passa pelo ouvir e passa pelo crer. Aí entrou dentro do seu espírito. Aí você já ganhou algo de Deus dentro de você. Entendeu? Aí um elemento de Deus, a vida de Deus, algo da outra dimensão já está dentro de você. Mas não é ouvir só uma vez. Quanto mais você ouve, mais fé você tem. Entendeu? É um ouvir contínuo, a ponto de que isso aí, essa fé vai aumentando. Bota outra. Quanto mais eu ouço a palavra, ó, mais a fé vai aumentando em mais elementos de fé eu vou tendo dentro de mim. Entendeu? E até que um dia eu esteja pleno da fé. Ou seja, pleno de Deus. A fé, na verdade, nada mais é do que Deus, porque Deus não quer salvar só o nosso espírito. Nós somos tripartidos, corpo, alma e espírito, alma e corpo. Deus começa pelo espírito, mas Ele quer salvar a nossa alma. Muitas vezes a nossa alma está desconectada de Deus, não é? A nossa emoção se desconecta de Deus, qualquer coisa fica mal, emburra, chora, não é assim? Às vezes fica alegre, uma euforia, danada, não é? Oscila muito. Por quê? Porque a nossa alma ainda é muito solta, não é? Quando quer comprar, compra, quando quer vender, vende, quando não quer ir, não vai, quando quer, vai, ainda tem muito poder de decisão, muito livre-arbítrio.
Mas quanto mais a palavra de Deus vai entrando dentro de nós, vai ganhando a nossa alma, nossa mente, nossa vontade e a nossa emoção, mais conexão com Deus. Mais Deus vai me conectando e me conduzindo, entendeu? Não é como você... vou tentar dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, nós temos os planetas, né? Que giram nessa nossa galáxia, né? Que fala assim, né? Então, nossa galáxia, né? Tem quantos? São 5, 6 planetas? Bom, 8. Toda a nossa galáxia, não é? Os planetas, eles estão todos conectados, não estão? Não existe um fio, você vê ligando uma coisa com a outra, mas está tudo conectado. Por quê? Está tudo em órbita. Nenhum saiu de órbita, porque se um sair de órbita e bater no outro, bater na Terra, vira uma catástrofe, entendeu? Então, da mesma forma, a nossa alma, que é composta de, vamos dizer assim, pequenos planetinhas, né? A mente é um planetinha, a emoção é outra, a vontade é outra, precisa estar tudo conectada com a fé, conectado com Cristo. Não ficar rodando solto para lá e para cá. Está tudo em órbita. Então, é isso que Deus quer fazer. Deus quer nos encabeçar. É tão bom viver encabeçado por Cristo. Não é que não sofre, não. Sofre, mas tem consolo, tem segurança. Não é, irmãos? A gente está passando por essa pandemia, é difícil para todo mundo. Né? O cristão é difícil para o cristão também. Só que a gente sente uma coisa nos sustentando ali. Entendeu? A gente fica preocupado, às vezes fica ansioso também, mas parece que tem algo mais que está cuidando da gente. Entendeu por quê? Porque nós estamos conectados com Deus, nós não estamos soltos. Então, na verdade, é isso que Deus quer fazer conosco. Tá? Quer nos conectar, né? Amém? E fazer-nos manter conectados, né? Vamos ler agora Hebreus, capítulo 11. Versículo 1. Aqui fala assim, ora, a fé é a certeza. Bem, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção. Essa palavra certeza, irmãos, significa substância, ou seja, tornar algo real. Não é simplesmente ter certeza. A fé, na verdade, ela materializa Deus. Para a gente entender melhor, é isso. Entendeu? A fé torna Deus real para você. Você não vê, você não consegue apalpar com as suas mãos, mas pela fé, você entra em contato com o ser de Deus. É isso que significa a fé, a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Na verdade, essa certeza significa isso. Ou seja, Deus se torna real para você. E Deus se torna real para nós por meio da fé. Tem uma palavra, né, que o Pedro usou bastante, que se chama hipóstase. É até uma palavra que tem no nosso dicionário. Eu fui procurar, de fato tem mesmo. Hipóstase significa realidade permanente. Por quê? Porque essa palavra certeza, que está aqui nesse versículo, e que está em Hebreus 1:3, Hebreus 1:3, quando fala do ser de Deus, significa hipóstase. Hipóstase significa realidade permanente e concreta. Qual é a única realidade permanente e concreta desse universo? É Deus. Quem é que não é imutável nesse universo? Quem é que é sempre o mesmo? Constante, que não há variação, nem sombra de mudança. Onde está esse versículo? A Denilson que é boa para achar versículo. Esse que fala que não há variação nem sombra de mudança. Tiago, capítulo, versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto. Lá do alto é lá da dimensão de Deus. Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, é lá da dimensão de Deus. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmãos, em Deus não tem variação, Deus não varia, Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Ele não é igual eu e você, que oscila, entendeu? Nosso Deus não é um Deus de fases,
igual fala às vezes, mulher de fases. Mulher tem suas fases, né? Não é verdade? Não é? O homem tem suas fases também, né, Ronaldo? Deus não tem, irmãos. Você já pensou se Deus fosse igual a você? Você ia lá ter comunhão com Ele, além do rabo. Aí uma outra hora você ia lá e estava tudo alegre. No dia seguinte estava do lado do outro. Deus é constante, concreto, imutável. Entendeu? Então, só Deus é a realidade, é a concretude do que é verdadeiro, do que é real nesse universo. Entendeu? Amém? Senhor Jesus. Bom, irmãos, eu vou encerrar agora falando daquele assunto. Por que falar desse assunto? Porque Paulo falou, né, aqui em 2 Coríntios 12, abre aí sua Bíblia, né, aquelas figuras dos céus, do Hades. Paulo falou assim, né, conheço um homem, 2 Coríntios 12, 2. Vamos ter um pouquinho de paciência, só para a gente terminar esse assunto. Paulo falou, conheço um homem, ele não quis falar que era ele, mas era ele, tá? Esse homem era Paulo. 12:2, 2 Coríntios 12:2. Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. Aí depois no versículo 4, e no versículo 3, e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então, aqui Paulo fala do terceiro céu e do paraíso. Paulo foi o único homem que em vida viveu tanto na terra, quanto foi até o terceiro céu e desceu ao paraíso. Esse universo, ele é composto da terra, dos céus e do paraíso. Entendeu? Tá? Então, Paulo, ele teve esse privilégio de Deus tê-lo arrebatado para ir até o terceiro céu, onde está o trono de Deus, e até o paraíso, onde ficam os mortos, aqueles que morreram, né? Então, vou falar um pouquinho do céu, só para a gente entender essa ilustração. Foi aquela figura que tem alguns versículos que falam do céu, do céu, do céu. Eu não lembro, porque já está o tempo corrido, né? Mas tem alguns versículos que falam dos céus, do céu. Se vocês quiserem ler depois, você quer ver? Deuteronômio 10:14. Deuteronômio 10:14 fala a respeito disso. Vamos só ler só Deuteronômio 10:14. Eis que os céus e os céus dos céus. Amém? Os céus e os céus dos céus. Tá bom? Depois de Isaías 57:15, aquele versículo que acho que até está no alimento diário, que o Senhor fala que habita no alto. Lembra? Isaías 57:15. Tá? Efésios 4:10. Fala assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Eu estou lendo esses versículos só para mostrar, irmãos, que existe pelo menos 3 céus. Então, vamos ilustrar para a gente entender. Qual que é o primeiro céu, qual que é o segundo céu e qual que é o terceiro céu. Tá? Vamos lá. O primeiro céu é a terra, vamos dizer assim, a terra. Tá? O primeiro céu é o que envolve a terra, onde nós vivemos. Quando você olha para cima, de dia, o que você vê? Você vê as nuvens, né? Esse, então, é o primeiro céu. É onde tem firmamento, né? Lá em Gênesis capítulo 1, Deus disse, haja o firmamento, ele criou o ar, ele criou a atmosfera. O firmamento é a atmosfera, entendeu? Onde tem as nuvens e assim por diante. Esse é o primeiro céu, entendeu? Quando você olha para o céu de noite, você vê as estrelas e a lua. É o segundo céu. Por isso que aqui, tá vendo? A terra, primeiro céu, tá vendo a seta ali? Depois, segundo céu. Ele vai mais longe.
Principalmente à noite, né? A gente consegue ver estrelas. Tem até alguns planetas que são visíveis ao olho nu, não tem? Né? A gente já viu isso, que ele fica um pouco mais próximo da Terra, né? A gente vê a olho nu. Então, é o primeiro céu e o segundo céu. Esse segundo céu é imenso, irmão. Ninguém sabe o tamanho dele. Né? Tem aqueles telescópios enormes, potentes, que eles conseguem enxergar galáxias muito longe. Entendeu? Então, esses são os dois céus físicos, visíveis, que a gente consegue ver. O olho nu até um certo ponto, depois o telescópio até outro ponto. Entendeu? Mas existe um terceiro céu. Esse terceiro céu é invisível. Esse terceiro céu é de outra dimensão. Esses dois céus são da nossa dimensão. O terceiro céu é outra dimensão. É onde Deus habita. Essa parte aqui que fala. Ele é invisível, é onde está o trono de Deus. Então eu te pergunto, para onde é que Paulo foi arrebatado? Terceiro céu. Entendeu? Para onde nós seremos arrebatados? Se nós formos vencedores, se nós fizermos parte do Filho Varão, é o terceiro céu que fala que é o trono de Deus. Entendeu, Deus? Onde fica o terceiro céu? O primeiro se sabe, o segundo também. Sim, mas onde ele fica? A gente tem um conceito de que ele está acima do segundo céu. Entendeu? Na verdade, o terceiro céu, irmãos, é onde Deus habita. Entendeu? Outra dimensão, onde Deus está. Então, Paulo foi arrebatado até lá. Se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Mas ele foi arrebatado até lá. Né? Bom, agora, vamos falar um pouquinho sobre o Hades, a outra figura. Né? O Hades, na Bíblia, onde que está essa palavra? Só para a gente ficar claro disso, Mateus 16, fala assim, ó, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, inferno, em grego, é Hades. Entendeu? Hades com H, igual que escrito lá. Tá? Hades com H. O Hades é o lugar onde ficam os mortos, aqueles que morreram. E nesse lugar onde os mortos ficam, existe duas seções. Ele é dividido em uma seção que é chamada de tormento ou de inferno e uma seção chamada de paraíso. Todos os que morreram, crendo no Senhor, que morreram, mas em vida, creram no Senhor, estão lá no paraíso. E todos os que morreram sem crer no Senhor, morreram incrédulos, descrentes, estão na seção de tormento. Entendeu? Isso está lá em Lucas, não precisa ler, só vou citar essa passagem. Lucas, no capítulo 16, conta aquela passagem do rico e de Lázaro, lembra? O rico viveu regaladamente na terra e morreu. O Lázaro, que era um mendigo, viveu pobre aqui na terra e morreu também. Tanto o rico quanto o mendigo morreram. Só que o mendigo creu no Senhor. E quando ele morreu, ele foi lá para o paraíso, para o seio de Abraão. Enquanto que o rico foi para essa sessão de tormento do Hades. Lembra da história? Que aí ele pede, né? E existe um abismo entre eles, mas eles conseguem, embora haja um abismo, eles conseguem se ver. Você entendeu? E aí, Isso, e aí ele fala, pede para molhar, pai Abraão, pede para o Lázaro molhar o dedo na ponta da água, para pôr na minha boca e tal, não sei o quê, mostrando o sofrimento que ele tinha ali, entendeu? Ao passo que o mendigo, ele estava nessa sessão de prazer. Então, assim, irmãos, para nosso consolo e advertência, todos aqueles que morreram crendo estão no paraíso. Claro que tanto os que estão no paraíso quanto os que estão no tormento vão comparecer perante
o trono de Deus e o tribunal de Cristo para ser julgados. Entendeu? Não é que o que está no paraíso já é um vencedor. Não. Ele creu no Senhor e ele está num lugar de descanso, de prazer, até que o Senhor volte e ele possa ser julgado ali. Entendeu? Mas isso mostra para nós que nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos. Porque se eles morrerem sem crer no Senhor, eles vão para esse lugar onde estava o rico, um lugar de tormento. Entendeu? Então a gente precisa pregar o Evangelho para as pessoas. E onde fica o Hades? No centro da terra. Né? Vamos ler 2 versículos que explicam isso aí. Vai lá em Lucas 23. Lucas 23, 39. É aquela passagem da crucificação do Senhor junto com os 2 ladrões. Aqui fala da passagem do Senhor junto com os 2 malfeitores, os 2 ladrões, a partir do versículo 39. Lembra que um dos ladrões falou para o Senhor assim, deixa de ser bobo, né? Vou usar essa palavra, salva a ti mesmo e salva a nós também. Lembra disso ou não? Aí o outro falou, que é isso? Nós estamos aqui porque merecemos mesmo ser crucificados. Mas esse aí é justo. Ele não merece nada disso. Entendeu? Aí ele falou assim para o Senhor, ó, olha o versículo 42, Lucas 23, 42. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele falou, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Entendeu? Então, antes do reino, passa-se para o paraíso se tiver morrido. Então, este aqui foi salvo na cruz. Isso mostra que mesmo um bandido pode ser salvo na última hora e ir lá para o paraíso, mudar o destino completamente dele. Entendeu? Outro versículo é Mateus 12, 40. Porque, isso, versículo 40, 12, 40. Porque, assim como esteve Jonas, assim estará. Essa passagem de Jonas, que ficou 3 dias dentro do grande peixe, simboliza a morte do Senhor, que ficou 3 dias onde? Então o Hades fica no coração da terra. Entendeu? É o lugar onde os mortos ficam aguardando a vinda do Senhor. É uma sala de espera. É gostoso sala de espera ou não? Por exemplo, você vai no médico. Você fica na sala de espera. Que demora, não demora? Não é? E graças a Deus, porque às vezes você vai no médico, você está com o resultado de exame, você já viu, você viu que é bom. Então você está tranquilo, né? É mais prazeroso. Mas às vezes, você não abriu. Aí é meio tormentoso. Não é, irmãos? Então é a mesma coisa. O Hades é uma sala de espera, onde os mortos estão esperando para se encontrarem com o Senhor. Tá certo? Amém? Bom, irmãos, então é isso. Né? Ficou tarde, não sei se a gente encerra aqui. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, seria bom vir aqui. Falar daqui, só para quem está em casa ver. Né, Caio? Porque os irmãos que estão em casa reclamaram que sexta passada os irmãos compartilharam daí mesmo. Aí eles falaram, não, tem misericórdia de nós, pai Abraão. Pede para eles não olhar a ponta do dedo. Então, assim, eu sei que está tarde, né, mas também não quero tirar essa oportunidade de vocês. Se alguém quiser compartilhar, falar alguma coisa, vem aqui na frente e fale daqui. E não precisa tirar sua máscara, não, viu? Pode falar com ela mesmo. Eu já vou colocar a minha. Se ninguém vier falar nada, nós vamos fazer uma oração e encerrar a reunião. Não, vem aqui então, porque aí os irmãos estão aqui ver você. Vou compartilhar só porque, amém, irmãos. Eu
Desfrutei muito dessa palavra da fé. E no domingo, o Pedro compartilhou, falou um pouco disso, né? E eu desfrutei muito, porque ele falou que nós precisamos receber a palavra do Senhor com simplicidade. Ele falou que Adão vivia no jardim do Éden com simplicidade e pureza, e que ele acreditava em tudo que Deus falava. Aí, aquele versículo de 1 Tessalonicenses 2:3, ele fala assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. A razão é daqui. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, quer dizer, dos profetas, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós que credes. Então, crer, isso que o irmão mostrou, né? Crer é receber. Então, quando você ouve e você crê nessa palavra, ele falou isso, eu desfrutei muito, irmãos, vai produzir, vai agir eficazmente na sua vida. Não é, por exemplo, eu estava até desfrutando disso e lembrando assim, por exemplo, César tem um Davi que é pequenininho. Se ele falar assim, filho, a hora que o pai chegar, o pai vai te levar para andar para baixo. Ele, provavelmente, essa palavra não se discute. Ele acredita naquilo. E eu posso chegar e falar para ele, seu pai não vai. Ele fala, vai. Por quê? Porque ele acredita no que o pai falou. Então, é a simplicidade da criança. Então, o que eu desfrutei é que quando você crê na palavra que Deus fala, ela opera eficazmente em você. Então, assim, a gente precisa mesmo fazer esse transporte pelo ouvir da fé, que é Cristo, porque o Senhor ele é o autor e o consumador da nossa fé. A fé não é nossa. Fé é Cristo. Só que quando eu creio, eu recebo, eu ouço essa palavra, tudo isso é transportado para dentro de mim. E o que eu desfrutei assim, é que opera eficazmente, com eficácia, o que Deus falou vai acontecer, se eu crer.